Quero saudar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estender agora, em nome da minha família, um forte abraço, embora tenha que ser digital, para cada um dos irmãos. Nós temos saudades, temos orado pelos irmãos e esperamos que esse momento que nós estamos unidos, embora separados, mas conectados no Senhor, seja um tempo de edificação, de estímulo para a igreja do Senhor. O texto que eu quero trazer para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não quero usar esse tempo aqui para falar de pandemia. Isso é uma coisa que vocês já escutam todos os dias e a gente vai escutar por muito tempo ainda. Embora uma hora ou outra a gente vai ter que falar sobre isso, porque afinal de contas é um tema bíblico. Tem a ver com a volta de Cristo e isso nos interessa. Mas a reflexão que eu trago hoje para os irmãos não é sobre a coisa que mais nos preocupa hoje. A reflexão que eu trago hoje é aquilo que nos preocupava ontem. É aquilo que nos angustiava ontem, antes de começar essa onda de isolamento, essa onda de reclusão forçada, isolamento forçado. O assunto que nos incomodava ontem era a reclusão proposital, era o isolamento emocional. Isso estava afetando a vida da igreja, isso estava afetando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa tranquilidade, e nos levou a perguntar muitas vezes: gente, onde é que anda esse povo? Cadê os nossos irmãos tão amados que tanta falta faz no nosso meio? Cadê aquela comunhão gostosa que nós já desfrutamos tantas vezes? E olha, eu não estou falando só da falta física, é da falta de interação, da falta de um contato, de uma palavra amiga, de um estímulo, de uma oração, de uma motivação. Estas coisas começou a faltar no nosso coração. Como sentíamos falta da parceria, dos dons e da oração dos irmãos. A gente estava sentindo falta disso, não estava? Não mesmo sentindo falta. E era até difícil de entender, eu reconheço para os irmãos, por que não tem a comunicação? Num tempo como hoje que a gente tem tanta facilidade, basta querer. A tecnologia abre qualquer barreira, onde a gente estiver, a gente consegue conversar com quem a gente quiser, desde que a gente tenha esse esforço, essa força de vontade em nossos corações. Por isso eu tenho uma impressão de que as coisas que estão acontecendo é uma interferência intencional de Deus, proposital de Deus, não só para a nossa vida, não só para a nossa igreja, mas para a igreja do Senhor, em todas as partes do mundo. A pandemia, ela chegou, pode ser vista, vamos dizer, biblicamente, ela pode ter sido vista como o juízo de Deus sobre as nações, sobre os pecadores, mas ela também está afetando a igreja. Ela está trabalhando o coração, mexendo com o coração da igreja, de maneira que Deus vem usando dessa restrição para despertar em nós o valor da comunhão que nós não estávamos tendo plenamente. E Deus está fazendo com que justamente aquilo que mais nos separava, internet, redes sociais, WhatsApp, celular, agora é instrumento para nos unir, para que a gente possa conversar uns com os outros, para a gente procurar saber notícias uns dos outros, para que a gente possa orar uns pelos outros. Mas não pense que Deus precisa da internet para nos unir. Ele não precisa. Deus já nos uniu há muito tempo, antes de existir qualquer tipo de tecnologia no mundo. Ele nos uniu em Cristo Jesus. Ele nos uniu desde a eternidade. Ele já planejou isso. E Ele nos uniu através do Espírito Santo, que nos conectou com Deus e que nos conecta uns com os outros. É isso mesmo que eu estou dizendo. Deus se conectou, Deus nos conectou com Ele. E Deus nos conectou uns com os outros, para que nós nos tornássemos o corpo vivo de Cristo na terra. Veja o que está dizendo o texto que nós lemos. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece conectado em mim dá muito fruto. Essa figura de linguagem que ele está usando está falando da videira
do enxerto que acontece de ser ligado na videira. Quem estiver ligado na videira dá muitos frutos. Na videira eles pegam uma parreira que é boa, de boa qualidade, e pegam um ramo, pode ter até uva azeda, e enxerta nessa videira. E aí ela passa a receber a seiva, o DNA, a vida daquela videira, e aos poucos ela vai acontecendo uma metamorfose naquele ramo, que ele se torna semelhante ao tronco onde ele está, e começa a produzir bons frutos. E essa similaridade é muito fácil de entender, porque nós também fomos inseridos em Cristo Jesus e recebemos a vida dele. O Espírito dele se move em nós. E por isso o Espírito dele faz produzir nas nossas vidas os mesmos frutos que ele produz. Que frutos são esses? Ora, são exatamente os frutos que nós estamos sentindo falta. Deus deu frutos para a sua vida. O seu amor está fazendo falta na igreja. A sua alegria, a sua paz, a sua bondade, a sua benignidade, a sua mansidão, a sua humildade, o seu domínio próprio. São virtudes que ajudam a edificar a minha vida e a vida dos irmãos. Deus nos deu estes dons para que a gente fosse bênção na vida uns dos outros, em igreja, em amor. Quem permanece conectado em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. A sua conexão com Deus e com a igreja produz frutos maravilhosos na sua vida. Só que para a gente estar conectado na videira e estar conectado da maneira como o Senhor quer com Ele e com a igreja, a gente precisa ter coragem, às vezes, de desconectar com o mundo. Porque não dá para andar nas duas plataformas ao mesmo tempo. Eu não estou falando aqui que a gente tem que cancelar o pacote de internet. Não é isso, não. O que eu estou querendo mostrar é que esses dois sistemas operacionais, se a gente for usar essa linguagem, do sistema do mundo e do sistema de Deus, eles são incompatíveis. Não dá para a gente navegar nos dois sistemas ao mesmo tempo. A gente tem que desconectar de um para se conectar no outro. Eu sei que essa linguagem de conectar, desconectar, isso não é uma coisa trivial para nós que nascemos antes da década de 80. Isso é papo para essa nova geração, que aliás nem sabe o que é viver offline. O que é viver sem rede? O que é viver sem Wi-Fi? Sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter, sem fazer parte de 10 grupos de WhatsApp, sem mandar 200 mensagens por dia? Não estou criticando a internet, é muito boa. Com a internet a gente pode assistir um filme, um jornal, um documentário, rever algum programa que a gente quer, e em qualquer lugar. A gente pode conhecer o mundo sem sair de casa, pode conhecer um monte de lugares, um monte de pessoas. Mas imagina se a gente pudesse usar essa tecnologia a favor do Evangelho para aproximar pessoas, irmãos que estão carentes de um pouco de atenção, gente que está num hospital, gente que está num campo missionário avançado, gente que está recluso dentro de casa e não pode sair, e receber através desses instrumentos uma ligação, uma oração, uma palavra de motivação e de ânimo. Ah, isso sim é um tipo de conexão que vale a pena. E sabe, meus irmãos, Deus nos chamou para fazer isso. Deus nos chamou para nos conectar. Ele nos uniu à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Fomos unidos a Ele, e Ele nos uniu uns aos outros como uma verdadeira família e nos ofereceu gratuitamente uma internet super veloz, uma conexão super rápida, que tem livre acesso à presença do Pai a hora que a gente quiser, da onde a gente quiser, seja a situação que quiser, 24 horas por dia. Só que para a gente ficar online com Deus, a gente precisa ter coragem de ficar offline com o mundo. A gente tem que se desligar, porque a rede carnal e a rede espiritual não consegue navegar, a gente não consegue navegar ao mesmo tempo nisso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala sobre a importância da gente se manter online com Deus e com a igreja. Quando diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto mais ver que o dia do Senhor se aproxima. Como é que a gente sabe que o dia do Senhor se aproxima? Ora,
Lucas diz lá em Lucas capítulo 21, 11 a 13, que antes do dia do Senhor, quando estivesse se aproximando o dia do Senhor, haveria grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. E disse que antes destas coisas haveria perseguição ao cristianismo, e isso aconteceria para que nós dessemos testemunhos da fé. Então veja que Lucas está dizendo que tanto as perseguições ao cristianismo, que já estão acontecendo em toda a parte do mundo, inclusive no Brasil, e as catástrofes naturais que também estão acontecendo no mundo inteiro e aqui, tudo isso está acontecendo para servir de estímulo para nós, igreja, para nós darmos testemunho da nossa fé, para mexer com a gente. Você percebe então o que Deus está fazendo com a gente? A igreja andava meio adormecida. Parecia aquela história das virgens loucas que deixou a candeia apagar, a nossa vela estava apagando, como na parábola das 10 virgens. Então Deus veio e despertou a gente com susto, para dizer, ó, o noivo está chegando, fica atento, não deixa faltar azeite na sua vida, não deixa faltar unção na sua vida, não deixa faltar compromisso na sua vida, não deixa faltar comunhão comigo, com Deus e uns com os outros. Tenha consciência, a gente não sabe que hora que o Senhor vai voltar. Ah, meu irmão e minha irmã, a gente precisa lutar para que esse dia não nos pegue de surpresa, despreparados, porque não vai dar tempo da gente sair e achar o Espírito Santo em algum lugar. A gente tem que estar com a nossa vida abastecida dia a dia. E se hoje nós não podemos estar juntos por causa da pandemia, por causa da restrição, eu quero que você saiba, por causa dessa conexão que a gente tem com Deus, a gente pode estar sim. A gente pode estar muito perto um do outro, mas de outra forma. Com as nossas palavras nós podemos abraçar, palavras gentis, carinhosas. Com o nosso coração a gente pode sentar junto com o irmão, a gente pode cantar junto louvores ao Senhor. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, mas Deus está vendo todos nós. Nós podemos ofertar ao Senhor, podemos entregar o nosso dízimo ao Senhor, mesmo sem ter um gasofilácio. Nós podemos ofertar também as nossas vidas, as nossas palavras aos irmãos, trazer palavra de motivação, ajudar alguém com uma cesta básica. Há tantas coisas que nós podemos fazer para abençoar a vida uns dos outros. Eu sou a videira, Jesus disse, e vocês são um ramo. Quem permanece conectado em mim, linkado em mim, ligado em mim, esse dá muito fruto. E sem conexão não tem como dar fruto. Veja, irmão, quando estou querendo ser radical, que você reinvente uma maneira de usar a internet de forma muito limitada. Mas eu tenho que dizer para você, com todas as letras, que para você se conectar com Deus, tem que ter disposição, de vez em quando, de se desconectar com as coisas que estão ao redor, para navegar na rede de Deus. Paulo nos lembrou isso, falou sobre essa importância de estarmos conectados no Senhor e nos desconectar da velha vida, da velha natureza. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 6, na Bíblia na linguagem de hoje que eu vou ler. Antigamente, por termos desobedecido a Deus e por termos cometido pecado, estávamos espiritualmente mortos aos olhos de Deus. Estávamos desconectados de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande e o seu amor por nós é tão intenso que quando nós estávamos mortos espiritualmente ou desconectados de Deus, por causa da desobediência nossa, Ele nos trouxe para a vida, para a conexão com Cristo Jesus, e por causa da nossa união com Cristo, Ele também nos garante a ressurreição e o reinado com Ele no mundo celestial. Ele nos tirou da velha vida para que a gente pudesse desfrutar de uma nova experiência com Ele. Uma experiência que internet nenhuma pode dar. Então eu quero motivar você, meu irmão e minha irmã. Gaste tempo, tire um tempo precioso para se conectar com Deus, para conversar com Deus, para ler a palavra de Deus, para deixar Deus falar o seu coração, para ler um livro, para fazer um momento devocional na sua casa com a sua família. Aproveite esse tempo. O Senhor está usando esse tempo para trazer um despertamento em nós. Use esse tempo também para ser bênção na vida de um irmão, para fortalecer sua comunhão, para fazer uma ligação, para mandar uma mensagem.
Não é uma mensagem dizendo sobre pandemia, mas uma mensagem trazendo motivação, incentivo, consolo, porque isso vai fortalecer muito a vida da nossa igreja, a sua vida pessoal, a sua família. Deus tem um propósito nisso tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que o propósito dele é nos abençoar. Se nós queremos estar conectados com o Senhor, temos que ter coragem de nos desconectar com as coisas mundanas que não vão nos ajudar, porque a conexão com Deus e com os irmãos tem fruto para a vida eterna. E tem bênçãos sobre as nossas vidas e dos nossos filhos e da nossa família e do nosso casamento. Deus possa nos abençoar e nos capacitar para vivermos essa conexão íntima com o Senhor e uns com os outros, mesmo estando separados. Separados sim, mas não desligados. Nós estamos isolados, mas estamos conectados. Estamos separados por um tempo, mas estamos unidos o tempo todo. Deus te abençoe. Meu Pai querido, eu peço a bênção do Senhor sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre o ouvinte desta hora, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Não lhe deixe faltar o pão de cada dia, nem a tua proteção. Que o Senhor use dessa oportunidade, de fato, para trazer no coração do meu irmão, como tem trazido no meu, um despertamento, para que nós cheguemos mais perto do Senhor, com um compromisso com o Senhor e com a obra do Senhor. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, hoje e todos os dias. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo te alcancem, meu irmão e minha irmã, todos os dias da sua vida.